Bem-vindo a mais uma lição do nosso curso Adoração e Adoradores. E hoje eu quero ver com você Romanos capítulo 12, no verso 1. Você pode abrir aí comigo? Essa carta de Romanos é o grande tratado teológico do apóstolo Paulo. E quando a gente chega aqui em Romanos capítulo 12, e a gente conhece muito bem Romanos capítulo 12, verso 2, não é verdade? Mas olha só o que diz Romanos capítulo 12, verso 1. Diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus quer é com que a gente experimente tudo aquilo que Ele tem para a gente. E quando a gente está falando de adoração, a gente está falando de responder a Deus, através da nossa resposta, eu e você podemos sim experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha só o que diz no verso 1 de Romanos capítulo 12, na Bíblia Amplificada Clássica, diz assim: por isso eu apelo a vocês, irmãos, imploro a vocês, em vista de todas as misericórdias de Deus, que façam uma dedicação decisiva dos seus corpos, apresentando todos os seus membros e as suas faculdades como um sacrifício vivo, santo, ou seja, dedicado, consagrado e bem agradável a Deus, que é o seu culto racional, ou o seu culto inteligente, e a sua adoração espiritual. Ou seja, eu e você, que somos espírito, alma e corpo, está tudo ligado, gente. A nossa adoração espiritual tem que ser a adoração do nosso corpo. Ela tem que passar do nosso espírito, incendiar a nossa alma, para que o nosso corpo possa se sujeitar àquilo que está acontecendo no nosso coração. Mas para isso, eu e você, eu gosto dessa expressão que diz assim: faça uma dedicação decisiva. E quando a Bíblia está falando aqui para a gente oferecer o nosso corpo, o apóstolo Paulo ele está trazendo aqui uma alusão às ofertas queimadas. E as ofertas queimadas, ela tem o sentido de representar a vida do ofertante. Não só um pedaço da vida, mas a vida por completo. Você está vendo como as coisas se encaixam? O apóstolo Paulo, em Romanos 12, falando então, fazendo uma referência à oferta queimada, que representava toda a vida do ofertante, agora está trazendo aqui, em Romanos capítulo 12, para a gente apresentar o nosso corpo, para que a gente possa apresentar o nosso corpo como uma oferta espiritual a Deus. Ou seja, tudo aquilo que acontece dentro de nós, do nosso coração, que flui do nosso coração. E é por isso que Provérbios vai dizer, para guardar o nosso coração, porque dele fluem as fontes de vida. Então é através do nosso coração, do nosso espírito, da nossa alma, que vai influenciar as decisões que nós tomamos. E isso vai acarretar em consequências do lado externo. É muito interessante quando a gente pega essas ofertas queimadas, porque assim, o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos capítulo 12, para nós apresentarmos o nosso corpo. Mas eu quero trazer aqui algo interessante para você, porque quando ele fala do sacrifício ser algo santo, algo vivo, algo agradável a Deus, isso sempre me remete ao sacrifício final, que foi o sacrifício de Jesus. Ou seja, toda a nossa vida ela tem que ser baseada na vida de Jesus, na obra de Jesus, na obra consumada de Jesus. Eu não posso só apresentar o meu corpo como se eu fosse o modelo. Não, eu tenho que me lembrar que o sacrifício que pagou o preço por mim e por você foi o sacrifício de Jesus. Então, o modelo do sacrifício das ofertas queimadas é Jesus. Jesus representava todos aqueles sacrifícios de Levíticos, de Êxodo, todos esses sacrifícios eram representados em Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo está falando aqui para nós apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, eu e você precisamos entender que o modelo desse sacrifício é Jesus. Mateus capítulo 6, verso 26, no verso 39, diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus aqui,
ele já estava fazendo a vontade do Pai, ele já estava se preparando para se entregar. Ele estava nesse relacionamento como o Pai, se entregando como uma oferta queimada. Ele não estava entregando só o seu corpo, ele não estava entregando só a sua alma, ele não estava entregando só o seu espírito, ele estava entregando tudo, tudo era um conjunto. A nossa vida não pode ficar fora desse conjunto, a nossa adoração não pode ficar fora desse conjunto. E qual é a base da nossa oferta, do nosso sacrifício? Porque quando a gente fala sobre sacrifício, né, gente? Parece aquele negócio assim, nossa, que coisa tão penosa, que coisa tão ruim. É claro que dói para a nossa carne, é claro que é fora da nossa zona de conforto da nossa alma, mas além de tudo, a palavra sacrifício é uma oferta. Então eu e você estamos entregando, e você sabe que Deus não aceita nada se não for de coração. Deus não vai aceitar a sua adoração porque é a sua obrigação. Deus vai aceitar a sua adoração porque ela é baseada no sacrifício de Jesus. O que o Pai aceita? O Pai não aceita o nosso modelo de sacrifício. O Pai aceita o modelo de sacrifício do Filho. Ele é o modelo. E aí sim, nós podemos entregar a nossa adoração como uma oferta, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É por isso que Efésios capítulo 5, verso 1 e verso 2, diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Aquilo que Jesus estava fazendo na cruz do Calvário, aquela oferta, ele entregando tudo aquilo que ele era, estava subindo a Deus, ao Pai, como um aroma suave. Com que o sacrifício da nossa vida, baseado no sacrifício de Jesus, possa subir ao Pai como um aroma suave. Não como... Você lembra que Isaías diz que a nossa própria justiça é como trapos de imundícia? Trapos de imundícia têm cheiro ruim, não cheira bem. O nosso próprio modelo não cheira bem. A nossa própria maneira não cheira bem. Gente, o que funciona no reino espiritual? O modelo de Deus. E o modelo de Deus para a nossa vida, o modelo do Pai para a nossa vida é Jesus. Você dá um amém a isso? O modelo para a nossa vida já está feito, é Jesus. Ele é o sacrifício vivo. Ele é o sacrifício que é descrito lá em Hebreus. Ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que oficializa o sacrifício para nós também, aquele que valida o sacrifício das nossas vidas baseado no sacrifício dele. Então, gente, a partir do mesmo coração de amor que o nosso Senhor tinha pelo nosso Pai, agora nós podemos oferecer a Ele, nós podemos nos oferecer a Ele como uma oferta queimada. Isso representa que o nosso sacrifício é vivo. E essa palavra viver, gente, tem o sentido de ser algo duradouro. Veja, o adorador, ele tinha que trazer uma oferta. E essa oferta de vários tipos, uma oferta delas era a oferta queimada. Ele estava representando, na realidade, no livro de Levíticos, a primeira oferta que é descrita é a oferta queimada. É a oferta que simboliza todo o ser do adorador, todo o ser do ofertante. E a Bíblia fala que esse sacrifício tem que ser algo vivo. E por vivo nós estamos falando que é algo perpétuo. O sacrifício de Jesus vive até hoje. O sacrifício, a obra de Jesus é válida até hoje. É algo perpétuo, é algo duradouro, é algo que não pode ser negligenciado. O fogo contínuo da oferta queimada deve ser uma realidade espiritual diária nas nossas vidas. Eu e você precisamos entregar para Deus uma oferta viva. Não algo morto, não algo que cheira mal, algo vivo. E o que nós apresentamos ao Pai, que é vivo? A obra de Jesus, que é válida na nossa vida. Eu e você precisamos entregar um sacrifício vivo, num estado contínuo de rendição ao nosso Senhor. De rendição, a rendição do nosso coração, a rendição da nossa vida, a rendição das nossas faculdades. Lembra que nós lemos aqui, eu vou ler de novo, apresentando todos os seus membros e as suas faculdades. Veja, gente, não pode ser uma lembrança da memória, eu sempre falo isso. A nossa adoração, ela não pode ser uma vaga lembrança de uma memória passada. A nossa adoração tem que ser algo vivo.
É por isso que ele nos deixa o seu Espírito, para que, relembrando a sua palavra, você já leu lá em João capítulo 14, João capítulo 16, que a Bíblia fala de Jesus nos deixar o Espírito Santo. Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. É uma lembrança viva, porque Deus quer ter um relacionamento vivo comigo e com você. É um estado contínuo de nos lembrarmos da obra redentora de Jesus na nossa vida. Número 2, esse sacrifício é um sacrifício santo. É um sacrifício sagrado. É um sacrifício totalmente dedicado. Que nós falamos aqui, que vocês façam uma dedicação decisiva do seu corpo. A palavra santo significa separado para. Antes de ser separado de, ser santo é ser separado para. E quando você é separado para, você se separa de. Está vendo que é o inverso de que, como o mundo classifica a palavra santidade. Eu e você somos separados para Deus. Em Pedro diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! Você se alegra com isso? De saber que você não pertence mais ao inferno. Olha como é que a nossa adoração muda. Olha como é que a nossa resposta para Deus diante das dificuldades, diante das afrontas do inferno muda. Sabe por quê? Porque eu e você pertencemos a Deus. Deus não nos compartilha mais com o mundo. Por isso ele fala em Romanos capítulo 12, verso 2, não se amoldem mais ao mundo. Vocês não têm nada mais a ver com as coisas do mundo, as práticas do mundo, a maneira como o mundo age, a cultura do mundo. Agora vocês fazem parte do reino de Deus, aleluia. E se você faz parte do reino de Deus, você tem o Espírito de Deus habitando dentro de você. Esse Espírito é o Espírito Santo, é Ele que te santifica. O seu Espírito é santificado pela presença do Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo pode chamar a igreja de Corinto, uma igreja que parecia confusa, uma igreja que parecia imperfeita, e era imperfeita no sentido mais literal da palavra, mas mesmo assim, ele começa a sua carta aos Coríntios, dizendo aos santos dessa igreja. Sabe por quê? Porque mesmo nós sendo imperfeitos, nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós, e esse Espírito nos ensina a viver em santidade. Você está pronto para se dedicar cada vez mais a Deus, para se preparar mais para Deus, para que o seu coração busque cada vez mais a presença de Deus. Ele agora nos vê em Cristo como perdoados, como purificados, como justificados. Nós estamos sendo santificados para Ele. Nessa oferta queimada, esse animal, ele tinha que ser puro, ele tinha que ser santo, ele não podia ter mancha, ele não podia ter defeito, porque representava o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é o sacrifício perfeito. Por isso, ele fala para a gente, sede santos, como eu sou santo. Ou seja, nós podemos imitar a santidade de Deus através do nosso estilo de vida, com base naquilo que nós sabemos que nós somos. Você pode repetir isso comigo com ousadia no seu coração? Abre os seus lábios aí comigo e diga, eu sou santo por causa da obra de Jesus na minha vida. Diga mais uma vez, eu sou santo por causa da obra de Jesus na minha vida. Não é por aquilo que nós fazemos, é por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E número 3, esse sacrifício é agradável. Da mesma maneira que a oferta queimada era um aroma suave para o Senhor, a oferta da nova criação, a nossa oferta como sacrifício vivo, é uma oferta no qual Deus se deleita. Quando você está apresentando a sua adoração, quando você está apresentando a sua resposta a Deus, é algo que Deus se deleita. Eu fico imaginando o apóstolo João dizendo isso na sua carta, dizendo que ele não tinha maior alegria do que ver os seus filhos andando na verdade. Esse aroma suave para Deus é a alegria que o Espírito, que o Filho, que o Pai sentem quando você responde a verdade. Por isso a nossa adoração é uma resposta àquilo que nós mais valorizamos, gente. Se você valoriza Deus diante das dificuldades, você consegue perceber no final da sua jornada, no final do seu desafio, aquele sorriso no coração do seu pai, aquele sorriso no rosto do seu irmão mais velho, Jesus, aquela percepção do Espírito Santo sorrindo, dizendo, parabéns, meu filho, servo bom, servo fiel, entra no gozo do seu Senhor, ou seja, vem participar
da alegria do seu Senhor. Aleluia! Sabe por quê? Porque você escolheu a melhor parte. Porque você escolheu a verdade. Marta, Maria escolheu a melhor parte e essa parte não será tirada dela. O nosso sacrifício, a nossa oferta, é uma oferta que muitas vezes não é agradável para a nossa carne, mas é agradável para Deus. E se é agradável para Deus, nós temos todo o suporte para nós vivermos nessa vida. Eu e você temos tudo o que nós precisamos, diz o apóstolo Pedro, para nós vivermos uma vida santa, uma vida piedosa, ou seja, uma vida santificada diante da presença de Deus. E por fim, gente, existe a palavra culto, é o nosso culto racional. E essa palavra culto aqui, ela tem por detrás dela o significado de aquilo pelo qual o homem entrega sua vida toda. Aquilo pelo qual um homem entrega a sua vida toda. Oferecer-se ou oferecer-nos como um sacrifício vivo em adoração ao Senhor é a oferta de toda a nossa vida. Com que essa aula possa ter te inspirado a você viver todos os dias para a honra e para a glória do Senhor. Você pode fazer essa declaração comigo? Diga, eu vou viver todos os dias, espírito, alma e corpo para Deus. No nome de Jesus. Tchau, tchau.